Bem-vindos mais uma vez. Vamos fazer um papo aqui super interessante com a Isa, Ítalo, Patrícia, para a gente falar um pouquinho sobre o nosso mercado, né? E aproveitando hoje, então, que é o USA Day, eu queria ouvir de vocês o seguinte: se vocês fossem indicar um destino fora do convencional nos Estados Unidos, Orlando, Miami, Nova York, etc., o que vocês indicariam? Posso começar então? Eu sou Ítalo da IAF Turismo de Curitiba, tenho 38 anos de profissão e estamos aqui na batalha da vida. Eu indicaria o Alasca. A gente teve os vídeos iniciais hoje falando sobre o Alasca, eu já tive a oportunidade de fazer essa viagem, é interessantíssima. Normalmente se faz de cruzeiros marítimos, mas pode fazer também terrestre. O navio é muito bacana, onde você faz paradas para ver geleiras, passagens internas. A gente para na capital do Alasca, que é Juneau, e tem várias experiências, né, de você poder fazer um helicóptero sobre as geleiras, caminhar sobre as geleiras. E quando você normalmente acaba o navio, você acaba em Seward. Ou você começa em Seward, ou você acaba em Seward. E dali dá para pegar um trem panorâmico de mais ou menos 2 horas, debaixo das geleiras, até chegar na cidade de Anchorage. Eu acho que o Alasca é um destino bem interessante para a gente poder ver mesmo. Bom dia, meu nome é Patrícia, eu sou da agência Travel Boutique de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E são tantos destinos maravilhosos nos Estados Unidos que nós estamos vendo. E eu acho que para poder indicar, nada melhor do que como você fazer uma anamnese interessante com o seu cliente, né? Saber de todos os detalhes, quais são as necessidades e o que ele deseja. Mas eu acho que o estado de Utah, que até fica próximo aqui dessa região que a gente acabou de falar, né? Tem vários parques nacionais, estaduais. Tem também Nashville, acho que também não é tão explorado por nós. New Orleans, tem vários, gente. Não entrarei em tantos detalhes como o Ítalo. Uma explicação maravilhosa de Alasca. Mas é isso. Bom dia, meu nome é Thaisa, eu sou de Manaus, sou da Alta Estação Turismo. A minha agência ela já tem também 15 anos no mercado, eu tenho 20 de experiência. Os Estados Unidos, como a Patrícia falou, é muito rico, é uma cultura incrível. Um destino que eu ainda não é destino, mas uma experiência que eu ainda não tive, que eu acho que é muito interessante, eu estou doida para fazer, é o motorhome. Alugar um motorhome, eu acho que vai ter até o treinamento, né, com eles. Então, é uma experiência que eu estou com vontade de fazer, não sei se alguém aqui já fez, mas é isso. Muito bem. Eu posso dar uma dica também? Pode, claro. Eu fui ano passado numa cidade que eu achei fantástica e acho que quase ninguém foi lá. Chama-se Ítaca, no estado de Nova York, lá perto do Canadá. É um lugar que tem canyons que são incríveis, maravilhosos. Lá onde fica Cornell, a universidade. É um destino bem inusitado, com belezas naturais que são incríveis. Então, também vale muito a pena. Legal? Cara metido, né? Que tem da dica aí. Mas enfim, vamos lá para a nossa segunda pergunta. Acho que essa é uma pergunta, né, que também é de interesse geral. Eu queria saber para vocês, de vocês, quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando hoje em dia para competir com a internet? O que vocês vêm fazendo diferente? Legal? Por favor. Então, a internet hoje é um grande concorrente nosso. São muitas plataformas que hoje a internet tem, muitos sites como Decolar, Booking, Google Flights, então são muitas opções de busca. Então, o cliente muitas vezes acaba pesquisando e acho que assim, um dos principais concorrentes nossos, uma causa dele fechar lá é por conta do imediatismo. As pessoas hoje elas estão... Tipo, eu sou uma pessoa imediatista, às vezes eu acho até que eu nasci de 7 meses. Quero tudo para ontem. E o cliente é assim também. Às vezes chega à noite em casa ou no final de semana, está pesquisando com a família e acaba não entrando em contato conosco, ou não dá tempo e acaba fechando por conta desse imediatismo mesmo. A internet realmente é um problema sério, mas o que a gente tem que fazer é redobrar o nosso trabalho.
Então, cada vez que um cliente me pede uma cotação, e eu uso muitas vezes a BWT, eu também tenho um GDS onde eu vejo o preço de hotéis, eu vejo os valores, eu faço comparativos, eu tenho muito trabalhado no meu markup, não baixando comissão, mas trabalhando um pouquinho mais. Então o nosso trabalho está redobrado, a gente não pode perder para a internet. A internet é um clique, eles estão usando um profissional que possa dar experiência para eles, nós somos consultores de viagens, nós temos que nos impor com relação a isso. Quando o cliente me dá a oportunidade de falar, eu consegui no Booking mais barato, vamos fazer os cálculos juntos, senhor? Né? Porque o câmbio que o Booking coloca, gente, é enganativo, a palavra é essa. Eles colocam um câmbio comercial mais baixo, depois o cliente paga no cartão de crédito, nem percebeu isso. Mas ele está esquecendo que ele também tem o IOF, que é 6,38%. Então a gente tem que mostrar diferenciais com relação à internet. Eu vou parcelar em 10 vezes, ou eu vou conseguir para o senhor alguma coisa junto ao hotel local. Quer dizer, nós temos que redobrar nosso trabalho para ter uma credibilidade. E quando eu falo isso, eu falo no conjunto, gente. Não adianta eu fazer isso ou a Patrícia fazer. Nós temos que nos unir, sermos profissionais, técnicos, e brigarmos pela nossa profissão. Sermos consultores mesmo, né? Quando o cliente nos dá a oportunidade de falar, olha, chegou aqui com o print do site X, vamos analisar, a gente conhece a cara de cada site, né? A gente sabe mais ou menos onde que ele foi pesquisar. Então vamos entrar lá, vamos ver a tarifa em dólares ou em euros, né? E poder fazer o comparativo e chegar para a PWT, para o nosso fornecedor e falar, olha, tenho isso, tá? Tem esse preço diferente, vamos negociar. E até mesmo poder fazer a indicação, porque às vezes um hotel ou algum tipo de serviço que ele está procurando na internet não é algo que vai de acordo com a expectativa dele, né? Assim, eu acho que a internet também, ela vende um produto e nós vendemos o serviço. Então isso eu acho que é bem importante, é um diferencial. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que uma coisa legal da gente saber, né, de comportamento online, né, das pessoas é o seguinte, o Ítalo acho que falou um ponto aqui legal, do câmbio irreal, né? Então eu vejo lá um preço, né, fico atraído por aquele preço lá, clico, entro numa página, preencho os dados, aí vou para uma segunda, depois vou para uma terceira, depois vou para uma quarta. E o que acontece, pessoal, nesse tipo de comportamento é que quanto mais passos eu dei, menor é a minha chance de jogar fora aquilo que eu já fiz. Então isso chama-se princípio do comprometimento, né? Os cientistas chamam de princípio do comprometimento. Cara, eu dei um passo, 2, 3, 4, 5, né? Eu me comprometi com aquilo, também chamam de escalada do comprometimento. Depois eu não quero desistir daquilo que eu já fiz, porque eu tive muito trabalho até chegar naquele produto final. E isso é óbvio, né? Vocês acham que eles não conhecem como que o ser humano funciona, esses sites, pessoal, eles sabem. Então, usa às vezes contra o nosso cliente. Então, às vezes a gente deixar claro para o cliente que às vezes ele está entrando nessa cilada também é uma forma da gente trazer o cliente para a agência, né? Negociar, ter esse atendimento mais humano, né? Que vocês geralmente têm realmente, né? Então, voltando nesse assunto específico agora, né? Que a gente está falando de internet versus atendimento pessoal, eu queria entender de vocês se vocês estão usando, né, essa venda à moda antiga novamente, que dá mais trabalho, né, mas que tem uma efetividade interessante. E o que vocês estão, né, se vocês estão usando e quais são os diferenciais que vocês estão aplicando hoje no atendimento ao cliente? Vai lá então. Então, vamos lá. Eu estava falando com vários amigos meus do ramo que a gente está voltando um pouquinho. O que acontece? Vamos exemplo nossos aqui. A maioria nem leu o programa que a gente está vivenciando agora. É um dia a dia mesmo, gente. É corrido, não é cobrança. A gente não consegue. Imagina quando você passa uma cotação de 3 páginas para o cliente. Será que ele vai ler? Não. Eu tenho sentido isso na pele. O que eu tenho feito, gente? Eu faço a cotação e peço 10 minutinhos se eu posso ligar para o meu cliente. Posso ligar para o senhor? Pode. E eu vou detalhando. O senhor percebeu que ali são 2 noites em Nova York, o valor já estão para as 2 noites, para o casal, com café ou sem café, quer dizer, eu detalho e chamo a atenção dele para isso. Né? Porque se ele for depois à noite, for olhar na internet ou no final de semana, junto com a família, tem um só discípulo que vai pagar, né? O decisivo. Mas muitas vezes a família está junto, ó pai, faz esse hotel, faz isso. Então,
nós não temos essa oportunidade de estar com eles o tempo inteiro no final de semana. Então eu tenho feito o meu trabalho redobrado. Eu faço a votação, sempre sugiro mais de 1, ou 2, ou 3, ou 10, e passo os diferenciais. Quando eu ligo, tenho. E hoje, gente, a gente tem a tecnologia que a pandemia nos deixou, que são as reuniões online. E muitos dos meus clientes estão marcando reunião. Então eles não estão na agência, mas eu estou vendo a carinha deles, estou conversando. Então eu sei que é um retrabalho, mas a gente tem que fazer isso para não perder cliente. Eu acho que esse contato direto com o cliente pode ser na agência física ou online, pelo WhatsApp, uma chamada de vídeo, é sempre importante, porque é nesse momento que você consegue filtrar o que ele precisa, qual que vai ser o budget do cliente, para assim conseguir elaborar um pacote, vender um hotel que seja dentro do budget que ele tem. Então é preciso essa conversa, sim, acho que é importante. Hoje em dia a maioria fala até pelo WhatsApp, mas consegue resolver, mas isso que o Ítalo falou eu acho que é importante. A ligação e a explicação do que você está oferecendo. Só um pouquinho. Acho que a pior coisa para todos nós é atender um cliente pela primeira vez, né? Aquele que diz foi indicado por alguém. E a gente tem que fazer milhões de perguntas, né? Que tipo de viagem o senhor gosta? Que classe que o senhor viaja? Então é muito invasivo todas as perguntas que eu tenho que fazer para ele. E muitas vezes aparece assim, pô, então você quer saber todos os detalhes? Sim, você dorme em cama separada, você quer apartamento em andar alto. Eu tenho que saber detalhes para fazer sua viagem mais completa. Então todos nós, quando recebemos o primeiro cliente, a gente tem que entender esse cliente. Eu faço toda uma anotação dentro do meu sistema gerencial da agência e qualquer funcionário que entre ali, ele vai saber as preferências desse cliente. Errar menos possível. E esse tipo de atendimento eu acho que nunca vai cair de moda. Sempre, né? O atendimento humano, a segurança, onde ele sabe que ele pode ligar, que ele pode contar, deu algum problema às 3 horas da manhã, ele sabe que ele vai encontrar alguém. Então, assim, eu acho que esse atendimento nunca vai sair de moda. Com toda certeza. Acho legal tudo que vocês compartilharam com a gente aqui, para a gente trazer, né, essas pessoas, principalmente de sair do contato frio, né, de texto, de e-mail, etc., para ou ligação ou reunião online, né, que é uma herança da pandemia. Acho que todo mundo hoje está muito mais acostumado. E é legal, acho que esse caminho, né, da gente sair do contato frio e começar a ter um atendimento mais personalizado, principalmente, pessoal, pelo fato de que texto não tem sentimento, né? Você não consegue interpretar direito aquilo que a pessoa escreveu. Muitas vezes, imagino que todos vocês aqui já receberam alguma mensagem de WhatsApp, de texto, que na hora que você leu, você falou, essa pessoa está muito brava comigo, nossa, cara, vai dar uma besteira grande aqui. E daí se liga para a pessoa e ela está super animada e te atende, né? Você fala, então isso interpreta o texto, às vezes, de uma forma que é equivocada. Por isso que o texto geralmente é a pior forma da gente vender alguma coisa, porque ele não transmite, né, o sentimento. E a gente lembra lá, né, eu falei até na minha palestra, que dependendo do que aconteceu no seu dia, a pessoa escreveu feliz e você está lá interpretando como uma coisa negativa. Por quê? Porque você acabou de levar uma fechada no trânsito. Né? Então a gente não sabe geralmente como isso acontece. Por isso que a forma mais fria de atendimento é texto, né? A segunda, que é melhor, é o telefone, que pelo menos a pessoa escuta o tom da sua voz, né? Porque o tom determina ali qual é a emoção que você está sentindo. Está feliz, está empolgado, quer ajudar, não quer ajudar. Então o tom da voz transmite algo legal. E lembrando que você pode repetir aquilo que a pessoa disse no telefone, ao vivo, a pessoa adora isso, né? Falei uma coisa, eu repito para você a mesma palavra, puxa, fica bacana. E aí, a gente vai falar da terceira lá, né, que vocês estavam citando, da questão do atendimento hoje por Google Meet, por exemplo, ou Zoom, onde você tem mais a oportunidade de ver o rosto do cliente, ver as expressões faciais, às vezes copiar um gesto ou uma questão, mas o presencial é aquele que é o melhor de todos, que é o mais persuasivo, como a gente viu. E pegando esse gancho aqui, nesse mercado, então, super competitivo com a internet, onde existe uma necessidade de ter um atendimento cada vez mais próximo, mais premium, quão importante é ter uma operadora como a BWT como parceira para vocês?
a segurança e a confiabilidade que eles nos transmitem, né? Então, assim, da mesma forma que o cliente vem até nós procurando isso, nós também vamos até eles por conta de todo esse amparo que eles nos dão. É uma empresa sólida também, é uma empresa que sempre está nos capacitando, fazendo treinamentos. O que está fazendo hoje e faz anualmente é super importante. São poucas empresas que conseguem reunir tantos agentes de viagens dessa forma e trazer bastante conhecimento. Eu posso falar pelo meu mercado de Manaus, as meninas são maravilhosas, me atendem pelo WhatsApp, me atendem a qualquer hora, às vezes até meio inconveniente, aquela ligação, aquela mensagem à noite, mas elas sempre resolvem. Tendo um BO, um pós-venda que eu precise, também vão resolver. Eu acho que isso é essencial. Desde a pandemia também, ela foi super importante, resolveu tudo, ficou capacitando, fazendo lives. Eu sou meio suspeito para falar da BWT, mas eu fui professor da mãe do Adonai, no curso de turismo no Centro Europeu. E ali começou uma grande família, todos são meus amigos pessoais, eu estou sempre com eles, eu faço parte da vida deles, eu amo a BWT, mas eu acho que na pandemia eles se superaram com relação à confiabilidade, com respostas imediatas, com reembolsos, que nos deu muita segurança no momento de instabilidade mundial, mas eles se mostraram muito fortes, e ali o laço ficou mais forte ainda. Gratidão a todos vocês que estão aqui. Legal, muito bom. Última pergunta, mais difícil de todas. Nessas mudanças, né, que estão acontecendo aí no mercado, o que vocês sentem, né, que hoje o profissional de agência de turismo tem que estar atento, né? Quais mudanças no mercado que ele precisa estar mais atento, na opinião de vocês? Bom, para mim, é a gente prestar atenção na mudança de comportamento do nosso cliente. Isso é imprescindível e acaba mudando, né, conforme o ciclo onde ele vai convivendo, enfim, o trabalho, o meio, tudo influencia. E você identificar todas essas mudanças, principalmente na pandemia, que nós achávamos que teria, né, uma mudança de comportamento. Enfim, a gente viu por um período curto, mas agora já alguns comportamentos já retornaram, né? Então, assim, a gente sabe identificar rápido para que a gente tenha o gancho e não perder esse cliente, eu acho que é o mais difícil. Então, o mercado está super em alta. Ontem o Adonai comentou que todo mundo está batendo recorde de vendas, eu acho que isso é geral. O mercado de turismo, acho que nunca esteve tão em alta como nesse momento, nesse ano mesmo. Acho que nós temos que se superar, cada vez mais aparecer na internet, nas redes sociais, tá mostrando a cara da agência, tá participando de fan trips, mostrando os destinos. Eu acho que isso é um diferencial, é uma forma nova de vender, temos que estar adeptos a isso. É isso. A gente está vivendo um momento caótico, na minha opinião. A Itália agora, né, a Europa em geral, com greves constantes, né, a gente tem que estar atento. Então, o suporte junto ao cliente, o tempo inteiro informando, dando todo. Bom, eu levanto muito cedo todos os dias, corro 8 quilômetros todas as manhãs. Eu me inspiro com a natureza. Eu vi que hoje o nosso Criador nos deu a natureza. O vídeo disse ali, né, nada é impossível, ela escalando aquela pedra, que a natureza faz a gente tentar. A natureza faz eu vender. Eu chego muito pilhado na agência para querer vender. Eu dou todo o suporte. Eu realmente vou ter que me controlar, porque eu estou 24 horas trabalhando. O cliente está na Europa, 2 horas da manhã está me ligando, eu estou atendendo. Eu tenho que me policiar com relação a isso, porque daqui a pouco eu vou fazer 60 anos. Eu tenho que me cuidar para pensar na terceira idade, que se existe ou não essa coisa de terceira idade. Mas o que é a melhor idade. Mas o que eu tenho feito é prestar muito atenção, rechecar todos os voos, vouchers o tempo inteiro, porque realmente o meio não voltou na normalidade. Voltaram as vendas, mas o sistema não voltou. Isso eu falo em questões mundiais. Né? Nos Estados Unidos, a gente está vivendo hoje, Estados Unidos,
está com sérios problemas de serviço nos hotéis. Então a gente tem que ter paciência e passar isso para o nosso cliente. É um momento que está voltando, falta mão de obra no mundo todo. Não tem restaurantes fechados por não ter chefe de cozinha na segunda-feira. Eu estou falando isso de uma cidade como Londres, né? Então é complexo tudo que a gente está vivendo e a gente tem que estar atento o tempo inteiro com as mudanças, com as informações, para não deixar passar nada para o cliente. Antes, quando o cliente viajava principalmente internacional, era mais aquela preocupação com o visto, né? Agora são formulários, vacinas, testes. Então realmente tem que ficar... mas mesmo assim ainda tem. Alguns locais ainda... Tenho tempo para fazer mais uma pergunta aí, Adonai? Tem? O chefe disse que pode? Então vamos lá. Fora do nosso script, hein, pessoal? Mais uma pergunta difícil. Como é que argumento vocês usariam hoje para vender os Estados Unidos se um cliente está com uma dúvida entre os Estados Unidos e outro país? Qual argumento vocês usariam, assim, que é um grande diferencial dos Estados Unidos para vocês? Eu acho que é a facilidade, né? Os Estados Unidos é funcional, as coisas funcionam muito bem, né? Estamos vivendo um probleminha, como eu falei agora, um pouco de serviço, mas é muito funcional. Infelizmente, as passagens aéreas hoje são muito mais caras nos Estados Unidos do que a Europa, que falta, né, aviões, faltam pilotos para pilotar. Eu falei com o diretor da Delta Airlines e falei: eu tenho um avião, só não tenho um piloto. A gente está precisando de piloto. Então, o que acontece? Pessoas que pararam durante a pandemia têm que fazer de novo todos os cursos para poder voar, é óbvio, né? Mexeu com a cabeça de todo mundo. Mas eu tenho muita facilidade de vender Estados Unidos, primeiro porque eu gosto muito. Então, é um país que funciona muito bem, conexões e tudo mais, os hotéis de bom nível. Então, não tem muita... Se o cliente quer ir, tem visto americano, tem uma promoção de passagem, com certeza a gente vende nos Estados Unidos com maior facilidade. Eu acho muito mais fácil vender nos Estados Unidos do que a Europa, né, que você precisa fazer toda uma logística. E os Estados Unidos é funcional, na minha opinião. O meu mercado de Manaus é muito bom vender nos Estados Unidos. Estamos próximos 5 horas só de Miami, então é uma venda fácil, barata também. Hoje temos passagens de R$ 2.500 para Miami, enquanto para São Paulo está R$ 4.000 de volta, então compensa. Acho que para a facilidade também das road trips, né? Então tem essa comodidade, um destino que é excelente para a família, tem inúmeros destinos, então assim, é fácil vender nos Estados Unidos. Muito legal, muito bacana. Alguém da plateia tem alguma pergunta para fazer aqui para nossos 3 queridos convidados? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero. Por favor, vamos lá. Então, vou trazer o microfone. Eu odeio falar no microfone, vou falar sem microfone, tá? Não gosto de falar no microfone. É mesmo? Tá, repete, né? Que hora é a hora de você demitir um cliente? Todo mundo ouviu a pergunta? Qual é a hora de demitir um cliente? É a pergunta. Muito bom. Eu estava pensando... Eu fiz uma reunião com meus funcionários, eles estão me chamando de Ítalos Justos. Eu estou demitindo muitos clientes. A hora é aquela hora que ele te falta com respeito, porque o mundo só vai ser melhor com respeito ao próximo. Nós somos profissionais. Eu tenho 38 anos de profissão, eu tenho 25 anos aula no curso de turismo. Muitos alunos meus podem se movimentar que estão aí, por favor. Alguns estão aí. Então, o que acontece? Se ele falta com respeito, porque o primeiro passo que eu entendo, se ele veio procurar um profissional de turismo e depois ficar me comparando com a internet, isso já me deixa um pouco irritado. Né? Então, se ele continuar me desrespeitando com relação a isso, até eu explico, eu vou tentar comparar o valor, eu vou tentar chegar nesse valor, e até gosto muito quando ele volta a isso, porque a gente possa ficar mais esperto com a situação de mercado. Mas se ele insistir, ele está demitido comigo. Eu demito mesmo. E eu acho também quando a pessoa não nos valoriza, né? A pessoa chega na sua agência, pede uma cotação, você estuda ele, o que ele quer, o que você vai proporcionar, né? O que você vai oferecer naquele orçamento do cliente. Chega, ele volta falando que comprou XYZ na internet. Aí vai embora.
2 meses depois, o moço volta de novo para outra viagem e faz a mesma coisa. É uma falta de respeito, a gente, né? É o nosso serviço. Então, eu acho que você dá até a terceira chance. Na terceira, não tem como, né, gente? Afinal de contas, a gente tem que garantir o leitinho das crianças, né? Por isso que hoje muitas agências estão agora cobrando aquela taxa de serviço antes, para justamente não ter que fazer cotação à toa e o cliente fechar na internet ou fechar de alguma outra forma, a maioria das vezes na internet. Isso é muito importante. Eu acho que se todas nós, agências, nos unirmos e realmente ter essa taxa, porque uma cobra, a outra não, aí tem muita gente que fala, nossa, mas meu cliente vai lá na agência X, não cobra a taxa. Aí eu vou nessa outra agência, cobra a taxa. O cliente acaba falando, vou nessa aqui, não cobra, pelo menos eu vou ver. Pego o seu orçamento, vou lá na outra e vai ficando fazendo esse jogo. Então é muito importante se equiparar, né? Se todos nós fizéssemos essa cobrança de consultoria. Fantástico, pessoal. Então, vamos encerrar aqui esse nosso bloco. Uma salva de palmas aqui para a Patrícia, muito obrigado, pessoal. Importante aí a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado e aprendido coisas novas com esses feras aqui das vendas. Obrigado, pessoal. Obrigado.